Vou até falar uma coisa que tem me incomodado nas conversas quando eu falo sobre esse tema. Você acha que a gente está sendo hipócrita quando a gente fala das duas coisas juntos? Saúde, esteroides, acompanhamento médico. Você acha que a gente está meio tentando passar pano? Letícia, assim, ó, a gente tem muita indicação para uso de esteroide, né? Hoje, esse final de semana foi quebra de tabu. Basicamente foi isso lá, Conrado. Então, por exemplo, a palestra do Diogo, ele mostrou várias indicações, por exemplo, de nandrolona, de deca, para tratamento de sarcopenia em paciente idoso. Ele mostrou o paciente dele, idoso, 75 anos, com uma resposta excelente. Sarcopenia, tanta questão também de osteoporose. E isso aí não é coisa da cabeça dele. Ele mostrou o artigo. E é igual eu falei para vocês, bem desenhado, artigo robusto, indicação de oxandrolona. Então, qual que é o que a gente tem que fazer para não estigmatizar e conseguir dividir bem? Existe o uso terapêutico. Sim. E existe o uso estético, Sim, suprafisiológico. eu estou falando do estético. Do estético é o seguinte, eles bateram muito em cima enfim. disso, de melhora de performance. Primeira coisa, o médico não pode iludir o paciente. Então, a partir do momento que o paciente definiu que vai usar esteroide, Conrado, ele tem que saber que tem colateral, assim como toda medicação. Se o cara vai usar uma dipirona, ele tem que saber que tem colateral. E aí ele tem que estar ciente disso. O que a medicina não pode fazer é iludir, falar, não existe. É o que eu sempre falo. Quando a gente pensa em alteração para o uso de esteroide, é comigo, é doença cardiovascular. Quem mais sofre é o coração. Coração, pressão arterial, questão de hematócrito, hemocisteína, coisas que a gente vai discutir hoje. Então, cara, eu vou usar esteroides, tem que saber que vai diminuir a longevidade. Tá? Isso aí tem que ficar bem definido. Ah, Diogo, mas eu vou viver melhor. Tudo bem. Né? Aí é uma escolha. É uma escolha. O que a gente não pode falar, existe a dose segura. Isso a gente não tem estudo, Letícia. Você fala, Diogo, qual que é uma dose segura? 200 miligramas de testosterona? Não sei te falar. Porque não existe estudo para fim estético. Então, o que eu posso te falar? Que 100 miligramas por semana para homem é tratamento de hipogonadismo. 200 miligramas, bater uma testo de 1.400, 1.800, Conrado, vai te dar colateral. E é muito, a gente fala assim, ele é dose dependente e tempo dependente. Então, quando a gente fala de TPC, Blast in Cruise, tem que ter isso também em mente. Quanto mais tempo usar, quanto mais alta dose, mais vai ter colateral. Uma coisa que você falou agora que eu já queria te fazer uma pergunta em cima disso. Você falou assim que vai ter menos longevidade. Isso. Tem trabalhos que mostram isso? Tem. Como que a gente consegue falar isso? Eu vou fazer uma analogia para você. O esteroide é como se fosse hipertensão arterial sistêmica. Se eu tiver hipertensão e você não tiver, em teoria, a minha longevidade vai ser menor, porque eu tenho uma doença de base. Quando eu coloco esteroide, assim, de uma forma bem simplista, eu estou mimetizando uma hipertensão. Algum problema etiológico com relação à doença cardiovascular. Então você tem que estar ciente que de alguma maneira vai diminuir a longevidade. Tá? Fala. Não, eu ia falar, mas isso não se tem trabalhos que mostram isso, né? Porque é difícil, né? Não tem como. Tem dois problemas de fazer. Longitudinal, né? Longitudinal tem dois problemas, Letícia. Primeiro, normalmente não usa só testo. Né? Então acaba virando polifarmácia, entra o análogo de DHT e tal. Então não dá também para jogar só a culpa na testo. Às vezes o cara tá usando testo lá numa dose de 200 miligramas, batendo uma teste de 1.800, só que tá com estano de 50, hemogenin numa dose mais alta. Dificilmente alguém só vai usar testo. Por exemplo, e aí eu não consigo falar, né? Eu não consigo falar do problema da testo. Mas você fica falando e eu fico pensando talvez em dois públicos que a gente possa avaliar muito, muito em breve. Talvez público trans. A gente possa saber muito em breve o que vai estar rolando, porque acho que é novo isso ainda. Isso. Mas um público que talvez já use um pouco de testosterona há mais tempo é homens de terceira idade, dos 40 e poucos para cima, que já fazem uma reposição por mais tempo. Que também é recente, né? Também é recente, mas é o que isso você falou, daqui já a deve... pouco a gente já vai ter uma amostra, né? Isso aí é importante vocês falarem, porque quando a gente fala em reposição, a gente está falando de reposição, né? O paciente tem uma testo mais baixo, perto de 300, 400 com sintoma, daí tem o diagnóstico de hipogonadismo, paciente mais idoso, por exemplo. Tem benefício cardiovascular. Quando eu falo em reposição, não manter dose suprafisiológica. O cara manter a testo no nível normal até 800, que eu estou repondo mesmo a testosterona, aquela dose de 100 miligramas por semana, ele tem benefício cardiovascular. O problema é quando eu aumento para a dose suprafisiológica. E com relação ao público trans, muito bom você ter citado isso, porque é um grupo que tem se utilizado bastante e é um grupo que, por exemplo, quando usa a dose suprafisiológica, tem muita discussão, que não pode prescrever e tal. Esse é um grupo que tem que usar. Né? Porque a gente trabalha com isso, então tem que usar. O problema, Conrado, é que
o comitê de ética não libera você fazer estudo. Porque em teoria não. Na prática, não é um suprafisiológico, por exemplo, para melhora de performance é proibido. Então um comitê de ética nunca vai te liberar. Mas será que, por exemplo, com esse público trans... É que, em teoria, o público trans deveria também colocar um texto que seria de um homem, que seria até 800, né? E às vezes eles extrapolam um pouco ou não, mas... acho que dá para fazer um trabalho, talvez, com esse grupo dentro do fisiológico natural que seria de um homem, né? Isso. É que já é suprafisiológico, né? Não, mas porque não é um organismo que nasceu foi adaptado para isso. Entendi o ponto que você está pensando. Foi adaptado para isso. Bom, então ferrou de qualquer jeito. A gente vai ter uma amostragem empírica, né? Sim, não vai ser um estudo, mas vai dar... E é difícil trabalhar na medicina quando a gente não tem estudo. A gente tem que trabalhar na medicina, isso mais uma vez falando da palestra do Diogo Viana, quando acabou eu parabenizei ele, a gente não pode trabalhar com achismo. Eu acho. A prática clínica, lógico, medicina baseada em evidências, funciona muito bem. Mas quando você tem embasamento científico, é por isso que eu gosto tanto da cardiologia. A cardiologia, se você procurar em PubMed, nos maiores bancos de artigos do mundo, é o que mais publica, é cardiologia. Então a gente tem diretriz todo ano saindo nova. Porque é o que mais morre, né? É o que mais mata, né? Mais mata. E eu gosto muito da cardio por isso. Eu tenho embasamento para praticamente tudo que eu vou trabalhar. E assim, embasamento novo. Se a gente for falar de Covid, por exemplo, saiu em 2020 uma diretriz, avaliação para liberar para atividade física pós-Covid. Pô, olha que legal. Olha que legal. Isso aí me dá uma segurança muito grande. E, então, quando a gente não tem trabalho, como é no caso do estudo supravisiológico, a gente não tem muito trabalho a respeito, é complicado. É difícil a gente poder bater o martelo. É a questão da longevidade que você falou, né? Diogo, mas você tem certeza? Fisiologicamente, a fisiopato me faz pensar que sim. Mas falar que eu tenho um trabalho, uma meta-análise que comprove, eu não tenho. Não.